O Brasil vai abandonar o uso e a produção da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O seu parente, seu filho, teve trombose. O motivo é o seguinte, é o risco aumentado de trombose. Nós estamos vivendo, pisando no limiar do portal da casa do anticristo. As pessoas não leram bula, porque elas estavam tão assaltadas pelo medo, pelo pânico que impuseram, senador Stevenson, que elas queriam era uma vacina. Eu quero a vacina, cadê a vacina? Então eu vou ler no meio da bula da Janssen, aqui a bula da Janssen, essa é a Janssen, que só tinha uma dose, essa era a fortuna, a boa, essa era a boa. O que devo fazer antes de usar esse medicamento? Porque está aqui dentro tão pequenininho. Como acontece com qualquer vacina, a vacinação com a vacina Covid-19, recombinante, pode não proteger totalmente todos aqueles que recebem. Coágulos sanguíneos, muitas vezes em locais imunes, incomuns, exemplo, cérebro, fígado, intestino, braço, em combinação com baixo nível de plaquetas de sangue, inflamação grave nos nervos, o qual pode causar paralisia e dificuldade de respirar, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de atravessamento capilar sistêmico, uma condição que causa extravasamento de fluidos de pequenos vasos sanguíneos, níveis baixos de plaqueta de sangue, trombospenia, os quais podem estar associados a sangramento, inflamação da medula espinhal, mielite transversa, inflamação de pequenos vasos sanguíneos com irritação da pele ou pequenas manchas vermelhas ou roxas, plenas e redondas sobre a superfície da pele humana. Essa aqui é a bula da Janssen. E passo a ler a bula da AstraZeneca. Essa beldade aqui. Quais os males desse medicamento, senhor presidente, que podem causar? Estão aqui na bula. Reações antialérgicas. As reações antialérgicas podem ocorrer durante e após a injeção de Evusheld. Febre, calafrio, náusea, dor de cabeça, falta de ar, pressão alta, baixa, batimento cardíaco, rápido ou lento, desconforto, dor no peito, fraqueza, confusão, sensação de cansaço, respiração ofegante, inchaço 6 dos lábios, rosto ou garganta, erupção da pele, incluindo urticária, comichão, dores musculares, torturas e suores. Essas reações podem ser graves ou fatais. Reações cardíacas no coração, em pessoas com fatores de risco para eventos cardíacos, incluindo história de ataque cardíaco, mas pessoas que receberam esse medicamento tiveram eventos cardíacos graves e que passam a não receber esses graves. Sabe-se que esses eventos são relacionados a esse medicamento e à condição médica subjacente. Entre em contato com o seu médico imediatamente. Obtenha ajuda médica imediatamente se tiver quaisquer sintomas de eventos cardíacos, incluindo dor, pressão, desconforto no peito, braço, pescoço, costas, estômago ou mandíbula, bem como falta de ar, sensação de cansaço, fraqueza, fadiga, enjoo, náusea ou inchaço nos tornozelos e na parte inferior das pernas. Não foi administrado esse medicamento, as pessoas podem ocorrer efeitos colaterais graves e inesperados. Esse aqui é da chamada AstraZeneca. Primeiro eu divulguei o que seria a bula, o contrato. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Tá. Quando é que foi superado isso? Quando o Congresso aprovou um projeto dizendo que eu não tinha responsabilidade sobre isso. Daí o que eu fiz? Eu falei, pessoal, que eu não vou tomar vacina, ou vou tomar vacina porque o último eu tomar. Outra, como eu já havia também contraído o vírus, mais ou menos naquela época, eu passei a ser vacinado. Você tem uma carga mais imunizante do que quem tomou a vacina, que era algo experimental ainda. A primeira vacina, pessoal, ela não comprou vacina em 2020. A primeira vacina aplicada no mundo em 2020 foi no início de dezembro de 2020. 30 dias depois, essas vacinas começaram a chegar no Brasil. Alguns reclamavam, não comprou o suficiente. O próprio contrato com a Pfizer, depois, passou a ser muito mais vantajoso para nós pela quantidade de vacinas. Eu não neguei comprar vacina. Compramos vacina, mais de 500 milhões de doses. Sim. Só não tomou quem não quis, mas eu fui bem claro
que era a Pfizer dizia que não nos responsabilizamos por efeito colateral, quando usei uma figura de linguagem, né? Que daí eu me arrebentei. Pode virar jacaré. Se arrepende da frase, né? Mas eu tenho que mostrar. Eu não posso, ao ter informação até privilegiada como essa, eu só negar para o povo em troca de uma reeleição. Hoje em dia tem gente que me procura, te vê por aí, não tem espaço na mídia, zero na mídia, falando que o seu parente, seu filho, teve trombose. A Anvisa agora, no estudo de ontem, numa nota de ontem, anteontem, fala já de alguns efeitos colaterais, entre eles miocardite. E daí a própria Anvisa diz que os benefícios são maiores do que os efeitos colaterais. Espera aí, qual o benefício da vacina? É imunizar, não é isso? É. Você vê hoje em dia, com a 4ª dose, contraindo o vírus. Você quer ver uma coisa? Durante a pandemia, alguém fez algum pedido de UTI infantil para criança infectada? Não, muito pelo contrário. As UTIs infantis foram transformadas em UTI de adultos. O que aconteceu durante a pandemia? O cidadão, o elemento, chegava lá com traumatismo craniano, botava-se UTI de Covid, porque o governo federal, pagava o dobro para UTI Covid do que uma UTI de traumatismo craniano, por exemplo. Tá? Um exemplo simples aí, eu posso até me equivocado sobre traumatismo craniano, mas uma outra doença qualquer. E quando a pessoa vinha a falecer, ela tinha lá meia dúzia de comorbidades. O pessoal botava Covid.